Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. A Nélia era a namorada do meu irmão e assim que ela pisou os pés dentro de casa, eu senti alguma coisa diferente por ela, mas não dei vazão a esse sentimento. A minha cunhada era uma garota super legal, atenciosa, e quando chegava em casa e via minha mãe ocupada, ela logo se prontificava a ajudar. Mas o meu irmão não estava pronto para assumir uma garota como a Nélia. Ele era bastante imaturo e às vezes brigava com ela e a mandava embora sozinha tarde da noite. Sem contar as vezes em que ela vinha nos visitar e ele simplesmente não estava em casa. O Edson tinha um grupo de pagode e tocava em bares durante a noite. Não tinha hora para chegar e sem contar que levava suas ficantes para dormir em casa. E a minha mãe não apoiava a atitude dele. E um dia ela pediu 2 favores ao Edson. Primeiro, para ele não levar mais nenhuma mulher para dormir em casa. E segundo, que ele fosse homem de verdade e terminasse o namoro com a Nélia, porque o que ele estava fazendo era cachorrada e ela não ia mais admitir aquela palhaçada toda. O Edson parou de sair com outras meninas, mas ainda não dava muita atenção para Nélia. Ele preferia passar o tempo na rua, com os amigos, nos ensaios, do que com a namorada. E com tanta pressão por parte da minha mãe, o Edson decidiu ficar noivo para ver se o relacionamento dele entrava nos eixos e se ele também criava juízo. Mas o meu irmão não tinha jeito e no dia do noivado ele aprontou mais uma. O Edson bebeu e disse que gostava não só de uma, mas de várias mulheres e que de fiel ele não tinha nem o dedão do pé. E na frente dos pais e irmãos da Nélia, ele me chamou, me colocou no meio deles e disse: "Olha esse cara aqui, ele é trabalhador, estudioso, não tem vícios e até muito mais bonito que eu. É do tipo de homem que toda mulher sonha em se casar. E como eu acho a Nélia uma garota fantástica, eu não quero vê-la sofrendo nem presa a alguém como eu. Eu apresento a vocês o homem ideal para você." Todos os convidados e principalmente eu ficamos sem entender absolutamente nada, mas o meu irmão sabia o que estava fazendo. E sem se importar com a opinião dos outros, ele agradeceu a todos, pediu para que aproveitassem tudo e saiu. Olha, foi realmente constrangedor. A Nélia chorou e foi consolada pelos familiares dela, enquanto que a minha mãe ficou se desculpando pelo que o meu irmão havia feito. Mas a família dela parecia tranquila com o que o Edson fez. E a mãe dela até chegou a dizer que foi a melhor coisa que o meu irmão fez. E afirmou que não acreditava que aquele relacionamento iria longe, pois os dois eram muito diferentes. E foi só aí que a mamãe sentiu paz e parou de se justificar. E por um bom tempo a minha mãe ficou chateada com o meu irmão. Mas ele, sendo cuca fresca, pediu para ela não levar aquilo tão a ferro e fogo e argumentou que o que ele fez foi o correto e que a Nélia não merecia apenas migalhas de atenção que ele oferecia. E o meu irmão convenceu a mamãe
de que estava tudo bem e o clima ruim entre eles finalmente chegou ao fim. Sabe, mesmo gostando da Nélia, nunca me abri para ela, nem mesmo quando o Edson fez aquele papelão no noivado. Eu era muito tímido e tinha medo de estragar a amizade que estávamos desenvolvendo. A Nélia me convidava para irmos ao teatro, ao museu, à pinacoteca, e eu sempre estava disponível para ela. E uma certa noite, depois de irmos ao cinema, decidimos sair para tomar um suco. E no meio da nossa conversa, a Nélia me disse que me achava lindinho e que se tivesse certeza de que o que eu sentia por ela não era apenas amizade, ela iria me roubar um beijo. Na hora eu criei coragem e respondi que sentia muito mais do que uma simples amizade e que desde a primeira vez que eu coloquei os olhos nela, eu me apaixonei. E a Nélia? A Nélia, sem constrangimento algum, afirmou que eu estava mexendo com os sentimentos dela e que gostaria muito de tirar prova real com um beijo. E eu não me intimidei. A gente se beijou e foi o beijo mais gostoso que eu já dei em toda a minha vida. No começo, sentimos vergonha de assumir para a família o nosso namoro. Tínhamos receio do que pensariam de nós, mas como estávamos muito apaixonados, não deu mais para segurar e criamos coragem e contamos que estávamos juntos. E para nossa surpresa, ninguém se surpreendeu. Todos disseram que já estavam esperando por aquilo. O Edson nos parabenizou e afirmou que estava muito feliz pelo nosso namoro. E ele até disse que quando a gente se casasse faria questão de ser padrinho. O meu irmão foi o nosso padrinho de casamento, e inclusive é o padrinho da minha filha mais velha. Nélia e eu nos casamos e tivemos 2 meninas, Alana e Alexia. E a nossa vida de casado era uma maravilha. Claro, tínhamos os nossos altos e baixos, mas a gente conseguia conduzir as coisas. E no final, dava tudo certo. O meu irmão se casou 3 vezes, mas devido à sua conduta, ele não conseguiu seguir por mais de 3 anos nenhum dos seus relacionamentos. E apesar do meu irmão ser alguém com desejos intensos, ele era e é de bom coração. Para o Edson, não há tempo ruim. E quando a minha esposa recebeu o diagnóstico de câncer uterino, foi o meu irmão quem esteve ao nosso lado. E quando o médico pediu para falar com a família sobre o quadro dela, o Edson ficou ao meu lado, segurando na minha mão. O meu irmão não me deixou sozinho nem por um instante. E mesmo quando ele estava em um lugar mais distante com o seu grupo, ele me ligava só para dizer que tudo iria ficar bem. A Nélia não conseguiu vencer o câncer. Infelizmente, ela foi tirada de mim. E eu sofri muito porque a minha esposa era o meu porto seguro, o meu descanso, a minha amiga de todas as horas. Foi um momento difícil, não só para mim, mas também para as meninas. E a nossa família se uniu ainda mais, para garantir que elas não sofressem tanto. O meu irmão Edson ficou o tempo todo morando na minha casa. Ele estava preocupado com a possibilidade de eu entrar em depressão e fez questão de nos apoiar até que eu estivesse bem melhor e pronto para seguir em frente por conta própria. Olha, eu sou muito grato a ele por isso. Com o Edson em casa, as meninas ficaram mais animadas. O meu irmão era um verdadeiro palhaço
e onde ele estava, a alegria o seguia. E assim fomos nos adaptando à nova vida sem a presença da minha esposa. E quando ele disse que precisava voltar para sua casa, a gente sentiu falta. Mas mesmo assim, ele ligava quase todos os dias. E com essa nova fase, precisei seguir em frente à minha vida, aprender a ser pai, mãe, amigo, amiga. E olha, ser pai de 2 meninas não era moleza, não. Elas pensavam diferente de mim, sabe? E quando éramos convidados para uma festa, começava a confusão. Escolher sapato, vestido e fazer as tranças, exatamente como a mamãe fazia. E isso era um desafio enorme. E no começo foi bem difícil, muitas brigas, muitas lágrimas. Elas diziam que eu não sabia fazer nada e que não tinha bom gosto e só queria que elas vestissem bermudas e chinelos. E viviam me lembrando o tempo todo que elas eram meninas. Assim como elas, eu também chorei. Não estava sendo fácil lidar com tudo aquilo sozinho e ainda tentar não deixá-la sentir falta da mamãe. Sinceramente, eu não queria que elas sofressem, porque eu conhecia a dor do sofrimento. E as 2 não sabiam, mas para mim era uma batalha diária, onde eu tentava manter a normalidade e dar amor e conforto que elas mereciam. E criei as minhas filhas. E elas cresceram, se tornaram moças, tiveram as suas experiências, seguiram os seus caminhos. A Alana entrou para um time de vôlei e se tornou jogadora profissional. Mas infelizmente, devido a um problema no joelho, ela decidiu encerrar a carreira como jogadora e optou por cursar finanças e se deu bem na área. A Alexia, minha filha caçula, quis ser modelo, mas do nada desistiu e entrou para a área de comunicação e mídia. E quando eu pensei que poderia descansar, pois a minha missão já estava cumprida, a minha filha Alexia engravidou e optou por não se casar. Segundo ela, era uma gravidez independente e eu tive que apoiá-la e ficar ao seu lado. Ajudei a minha filha a criar o meu neto Vitor Leonardo e, no entanto, quando ela se casou, ele decidiu continuar morando comigo. O meu irmão Edson finalmente sossegou o facho e teve o seu primeiro filho, quase aos 50 anos. E pela família ele deixou o grupo de pagode. Eu não estava à procura de ninguém, inclusive quando meu irmão me apresentava suas amigas na esperança de que eu me envolvesse com alguma delas. Eu logo tratava de dizer que estava sossegado e não queria mais ninguém na minha vida. E o Edson dizia que eu precisava me abrir, deixar rolar e que um pezinho quentinho à noite era tudo de bom. Mas eu realmente não estava afim. Até a Isa aparecer no meu caminho. Confesso que relutei para aceitar o que eu estava sentindo por ela e temi estar traindo a memória da minha esposa. Mas conversando com a minha filha Alana, ela me garantiu que não estava traindo a memória da mãe dela e que eu merecia viver aquele amor. Ela me incentivou a me dar uma chance, garantindo que não seria pecado. Foi então que eu criei coragem e me dei uma nova oportunidade. Meu relacionamento com a Isa foi tão sério que decidimos morar juntos. Ela era mãe de um garoto de 13 anos muito rebelde e teimoso, que
inicialmente não aceitava o nosso relacionamento. No entanto, aos poucos fui conquistando o filho dela, trazendo-o mais para perto. Afinal, eu já tinha lidado com 2 garotas, então lidar com ele seria moleza. E quando entrei na vida do Ramon e da Isa, eles estavam desgastados, como se carregasse um peso nos ombros. E com a minha chegada, senti como se aliviasse aquela carga deles. E aos poucos notei que até passaram a se falar com mais carinho. E uma coisa eu tinha certeza: eu havia entrado na família para somar. E eles entraram para trazer leveza e alegria para minha vida também. E juntos encontramos um equilíbrio que nos fortalece a cada dia.